Para início, meus queridos, eu vou convidá-los a ler, muito embora desta feita eu não vá expor, o texto de Gênesis 2. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2. E eu quero fazer uma breve reflexão a partir do verso 18, onde se lê na sua Bíblia a depender da versão que você trouxe. Separando o verso 18 do 17, tem ali a inscrição, a formação da mulher. Pode descartar isso por gentileza. Isso não é texto inspirado. Até porque eu creio que quando Deus cria a mulher, tem algo a mais aí sobre o qual eu quero despertar a sua curiosidade para então começarmos a falar sobre a perspectiva bíblica dos relacionamentos. Nós fizemos alguns testes, parece que vai funcionar, eu conseguir mudar os slides, mas eu vou conferir, eu não consigo ver, então os irmãos terão que me ajudar para ver se está dando tudo certo. Se não der, o nosso irmão terá que correr aqui, tirar foto, voltar lá, mudar, tirar aqui, correr foto, e a gente vai fazer ele suar um pouquinho. Gênesis capítulo 2, verso 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse-lhe o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nós vamos falar de quase tudo que você acabou de ver aí. A gente vai eventualmente explicar ao longo do processo, ao longo dessa palestra, muita coisa que faz referência a esse texto. Mas eu preciso corrigir alguns mal-entendidos antes da gente abordar esse texto. Normalmente, nós pensamos na criação da mulher a partir de uma perspectiva muito psicológica e pouco profunda, muito rasa a respeito do drama que nós estamos vendo aqui. E geralmente a gente pensa que o drama é humano, que Adão, andando pelo jardim, se viu só, se percebeu só, lamentando a sua solidão, muito embora o casamento seja, sim, uma solução para a solidão, mas o ponto que está sendo colocado aqui não é a solidão do homem como um problema. O problema básico é que no verso 18, Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. E a pergunta que a gente tem que se fazer é por que o Senhor chegou a essa conclusão, visto que ninguém havia reclamado da solidão. Uma das coisas curiosas a respeito desse texto e do drama moderno é que, por algum motivo, quando pessoas se casam, tudo que elas querem é ficar só. É engraçado isso, né? E não é só homem, não. Mulher, quando tem filho, deseja ansiosamente por um momento de solidão. Mas onde ela vai, os filhos vão atrás. Então, se ela entra no banheiro, os filhos vão junto. Se ela vai à cozinha, os filhos vão junto. E ela fala assim: a Bíblia diz que não era bom que o homem estivesse só. Nunca saberei, nunca estou. Né? Homem chega em casa, cria aquela expectativa de que ele vai ter alguns poucos minutos de solidão para desopilar o seu dia atarefado.
Mas é ele cruzar a porta que a sua esposa começa a falar, as crianças começam a falar, ele tenta atravessar todo o deserto da Judéia até o seu quarto, ver se ele consegue tomar um banho em paz, mas não tem jeito, não é? A gente não fica só nem que queira. Essa brincadeira moderna esquece que não é esse o drama de Gênesis 2. Quem disse que não era bom que o homem estivesse só foi o Senhor. E você tem que levar isso em consideração de acordo com a narrativa desse texto. Essas marcações da nossa Bíblia, elas atrapalham um pouco o fluxo da leitura em português. Mas se você não tivesse nem versículos, nem capítulos, você vinha lendo um texto que vem dizendo repetidas vezes que tudo que Deus criou era bom. E essa é a primeira vez no livro de Gênesis que essa narrativa é quebrada. O Deus que olhou para as coisas criadas e, ao vê-las, avaliou conforme a sua vontade, percebeu que aquilo que ele planejou era aquilo que estava lá diante dele. De modo que o significado das palavras de Deus são as coisas em si mesmas. Ou seja, a criação e a realidade não contêm significado, mas são o significado daquilo que Deus disse. Deus disse, haja luz e houve luz. Luz não contém significado, luz é o significado da frase, haja luz. Isso muda um pouco a nossa perspectiva, digamos, filosófica da vida, que é importante porque os filósofos discutem se as coisas contém significado nelas mesmas, ou se a nossa mente atribui a essas coisas significado. E apesar dessa discussão ser um tanto quanto filosófica, e claro, a reclamação é que esse tal de aconselhamento redentivo é muito filosófico, o fato é que a gente acha que pode atribuir ao casamento um significado que ele não tenha. Então, quando você não faz essa reflexão, você não entende que casamento não contém significado, porque se contém, onde esse significado está? Na mente humana? Fomos nós que criamos o significado do casamento, ou o significado do casamento está em si mesmo? E o meu ponto aqui é que família, igreja, relacionamentos não contêm significado, são o significado das palavras. Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, relacionar-se tem a ver com o fato de que quem achou que não era bom ficarmos sem relacionamento era o próprio Deus. E ele não fez isso porque você, pobre solitário... E claro, que quando a gente fala sobre reformando o casamento, os que não vêm são os solteiros, né? Ó Deus, ó vida, ó azar, não casei, não vou. Tem igrejas por aí, não sei, não faço ideia do que vocês fazem. Então, qualquer semelhança é mera providência. Então, se eu tocar em algum assunto e vocês se entreolharem, eu saberei. Então, não façam isso, tá? Então, quando você perceber, opa, será que ele soube, será que alguém falou? Fique tranquilo que não. É Deus falando. Então, acene e sorria. Finja que não. Igrejas por aí tendem a fazer encontro de casais e põem os solteiros para servir, né? Na expectativa, tem igrejas lá que fazem assim, encontro de casais, os casais se sentam e quem serve são os solteiros, para ver se o solteiro no ano que vem ele senta na mesa, né? Tem solteiro que já está dando aula de garçom, né? Porque é tanto tempo que ele aprendeu a técnica. O ponto que eu estou destacando aqui, meus irmãos, é que esse texto tem muito a nos falar, mas se a gente aborda esse texto com um viés, digamos, mais superficial, nós vamos perder a profundidade desse texto. Quando a gente pensa em relacionamentos, eu não estou falando do seu drama. Essa aqui não tem nada a ver com a dor da solidão que nós sentimos. Tem a ver com o fato de que, preste atenção, a solidão humana não revela o Senhor.
Um homem só não revela quem Deus é, porque Deus é uma trindade. Deus vive em eterno relacionamento. Então, um homem só não conteria em si tudo o que Deus é. Então, Deus precisava, me perdoe a expressão, estilhaçar o homem, quebrá-lo em pedaços, fazer com que ele se chocasse consigo mesmo e multiplicasse. Então, Deus retira deste homem, porque ele essencialmente contém a imagem de Deus, clona um ser humano, faz Eva, dizem que é clonagem, não é? Que a costela é onde tem célula X, não sei, sou pastor, não entendo nada disso. Mas diz que tem, tanto faz. O fato é que Deus tirou, fez uma mulher. O detalhe está no verso 19, porque no verso 19, a narrativa de Moisés deixa claro que algo diferente está acontecendo aqui. Tudo é diferente. Deus disse que era bom, Deus disse que era bom, de repente não tem nada bom. Não é bom. Opa! Todos os seres foram criados, diz o texto, formados da terra. Eva não foi. Eva é um ser diferente de todos os demais. Ela não veio da terra, ela veio da costela do homem. Tem algo diferente em Eva. E essa diferença de Eva, ela é perdida quando você não entende qual é o seu significado divino. Não existe nenhuma exaltação de Eva, da mulher, da figura feminina, mas tem o fato de que vocês, mulheres, e na minha casa só tem isso. Tem a parte boa que quando alguém olha para uma meia masculina lá, sabe de quem é o dono. Por outro lado é ruim, porque sabe que se está lá e está no lugar errado, fui eu que deixei, então eu sou sempre o culpado. Não tem como escapar. Mas por outro lado a gente se esquece que a razão da existência de uma mulher é relacionamentos. Mulher foi criada para promover relacionamentos. A mulher é essencialmente uma promotora de relacionamentos. Ela não apenas promove relacionamentos pelo fato de se casar com um homem, mas é porque se eles se casarem muito, nascem pequenos relacionamentos. Bebê. A criança, o filho é o resultado de um relacionamento que gera outro tipo de relacionamento, que geram vários outros relacionamentos. Isso é essencial à mulher, mas a gente tem que pensar em termos maiores. Como é que a glória de Deus se manifesta nesse ponto? Então, o objetivo nesta noite é falar sobre... Mudou? Joia. É falar do pressuposto básico. Não é a mulher que cria relacionamentos, é Deus. É Deus quem olha e diz, não é bom que o homem esteja só. Eu vou criar um relacionamento para ele. Adão estava só e não estava reclamando. Isso não quer dizer que relacionamentos sejam ruins. Isso quer dizer que Deus olhou e disse, melhor seria se ele experimentasse relacionamentos. O ideal seria que o relacionamento estivesse presente na vida humana, porque este ser que eu criei, ele é um reflexo de quem eu sou, diz o Senhor. Então, bom, funcionou? Jóia, então está funcionando. Se eu falar e não estiver parecendo com nada conectado ao slide, vocês falam assim, faz aquela cara de estranheza. Veja, o objetivo básico dos relacionamentos, a razão, se você preferir, o fim principal dos relacionamentos é o mesmo de qualquer coisa que exista. Não existe nada que tenha sido criado que não tenha sido criado para este fim. Você deve estar esperando. Então, olha só, talvez nada disruptivo, mas Deus criou relacionamentos para a sua própria glória. Agora vamos orar e encerrar essa primeira palestra. Vocês não parecem muito surpresos, nem achando que eu vou terminar aqui. Não, né? Eu acho que isso não foi nenhuma novidade também. Mas sabe qual é o problema? Com o que se parece um relacionamento para a glória de Deus?
Irmãos, está muito fácil da gente dizer que as coisas são feitas para a glória de Deus e encerrar a palestra por aqui. Olha, eu não contei tudo, eu só fui levantando questões ao longo do caminho. Claro, não ia dizer tudo para o pastor Lucas e deixar nada para o pastor da igreja, né? Então eu fui só levantando questões, e uma delas é que a gente fala que as coisas são para a glória de Deus, como por exemplo comer, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Joia, alguém sabe a diferença entre comer para a glória de Deus e comer para matar a fome? Alguém sabe a diferença entre varrer a casa para a glória de Deus e varrer a casa para que ela fique limpa? E vocês sabiam que existe uma diferença, e a gente sabe a diferença quando você chega com o pé sujo e pisa fora do tapete? Olha, se é para a glória de Deus, acontece uma coisa: se for para outra glória, a ira do Deus ofendido consumirá aquele que sujar a cozinha cujo pano acabou de ser passado. E o riso de nervoso que vocês esboçaram demonstra que acho que eu toquei em algumas dores, não é? Em alguns sobreviventes. Percebe? A glória de Deus pode mudar muito a nossa perspectiva, mas a gente não sabe qual é a cara. E eu vou levantar uma série de questões aqui para que a gente pense nesse assunto. Apareceu um casal deitado aí? Não? E agora? Sim. Joia. Vocês se lembram deles? Não? Sim? Você precisa assistir um filme bíblico chamado Up. Tá? Você assiste lá, muito bom. Né? É a história de Moisés e Zípora. Antes fosse, né, irmãos? Pois é. Por incrível que pareça, a gente acha que essa história é uma história sobre um menino que queria encher uma casa de balões e viajar pelo mundo, e ele, com a sua fofura incontestável, faz com que o personagem que vocês estão vendo aí, que fica amargo com o tempo por conta de uma solidão muito triste, diga-se de passagem, faça com que o seu coração se quebrante. Mas, na verdade, eu não estou brincando, você deveria olhar para esse filme com um pouquinho mais de atenção. Up começa com uma história linda, muito bonita mesmo. A história de um casal apaixonado que tinha um casamento do jeito que hoje em dia escandalizaria qualquer pessoa. Bons tempos aquele em que a Pixar lançava filmes que a gente olhava e falava, puxa, olha só que coisa legal, é sobre isso a vida. Um jovem desajeitado, todo jovem encontra uma moça ajeitada, e todas elas são, ou seja, não tem nada de anormal, e eles formam um par muito bonito, mas que o Senhor não lhes permite ter filhos. Eventualmente, ela adoece, a gente entende que se tratar de um câncer, e ele fica viúvo. A solidão deixa ele amargo até que outro relacionamento reacende o seu coração. Agora vem o meu drama com vocês. Por conta dos estímulos românticos do mundo, nós ansiamos por relacionamentos que sejam satisfatórios, relacionamentos que preencham o vazio, relacionamentos que cumpram o que todo relacionamento promete: felicidade. Eu me casei para ser feliz. Nós vamos ter um filho. Quem sabe agora nosso casamento melhore. Não, ele não vai me deixar, porque agora eu carrego no ventre o filho dele. Não posso deixá-lo, agora tem filho. A gente acha que o casamento e o que dele decorre chega lá, não é? Faz com que o nosso coração descanse. Relacionamentos deveriam cumprir o que prometem, mas a gente esquece que relacionamentos não são um fim em si mesmo. O pior conselho que eu recebi no meu pré-nupcial
quando eu estava para me casar. Eu não fiz um pré-nupcial opcional, voluntário, eu fiz um pré-nupcial guiado pelo Senhor. Né? Na minha igreja não tinha esse negócio. Hoje eu acompanho os casais, mas na época isso não existia, no meu caso, e alguns colegas fui perguntando, e eu recebia todo tipo de conselho, e eu tive que criar o meu próprio pré-nupcial. Pois é, uma dessas pessoas da igreja foi tentar me consolar o coração, me preparar para o casamento. Eu estava noivo há poucos meses do casamento, sabe? Aquela coisa de preparar o casamento, cabeça cheia. E a sabedoria veio do alto de um casal mais velho que disse assim: meu querido, eu era seminarista, estava estudando para ser pastor, e ele disse assim: não se preocupe que vida de casado é igual saco de fandango, sabe? De biscoito. Eu falei: não entendi. Ele falou assim: pois é, vida de solteiro é vazia e vida de casado enche. Eu falei: que bonito. Ele falou assim: e não acho que vai ser mal maravilhas não. Inverte o lado do papel higiênico, você vai descobrir como é que começa a Terceira Guerra Mundial. Eu falei: olha, cada conselho bom para a vida, né? E eu fiquei pensando, o que é que essas pessoas esperam de um relacionamento? Até que um dia, um deles, são várias pessoas diferentes, veio e disse assim: olha, o objetivo do casamento é ser feliz, e a sua esposa tem que fazer você feliz e você tem que fazê-la feliz. E durante muitos anos eu tentei extrair da minha esposa a felicidade que eu queria. E isso quase acabou com o meu casamento. Isso se não quase acabou com ela. Eu, como um carrapato, um morcego, escolho o bicho, um sanguessuga, eu queria retirar dela a felicidade que satisfaria o meu coração. Demorou para eu entender que o objetivo não era esse. Mas aí é que está o problema, não é? Nós nos contentamos com a satisfação de relacionamentos humanos, quando esses deveriam apontar para a satisfação relacional perfeita que nós encontramos apenas com Deus. Meus queridos, a razão pela qual o homem não podia ficar só não tinha a ver com a solidão de Adão, mas porque a solidão de Adão não tinha analogia com Deus. Deus é um ser relacional e o relacionamento humano deve apontar para o relacionamento de Deus. Quando o relacionamento humano passa a ter um fim em si mesmo, você pode dizer qual fim você quiser. Mas tem fins que são bons, como por exemplo, felicidade. Felicidade é um bom, felicidade não é uma coisa boa. Quem prefere aqui dos presentes ser pobre e doente ou rico e saudável? Rico e saudável, levante sua mão. Não são muitos, o que é estranho. Então eu presumo que o restante prefere ser pobre e doente. Eu não perguntei se você está pobre e doente, eu disse se você prefere. Vou entender, né? Caso você pudesse escolher, você escolheria ser pobre e doente? Só ali, tá rico, tá saudável, queria saber o que é ser um pobre e doente. Ali ele está dizendo: eu topo. É uma experiência, mas é só um, né? Ainda que essa igreja tenha tido um. Já falei em igrejas maiores que ninguém levantou a mão. Depois alguém checa, ver se ele está normal, né? Se tem alguma coisa errada com o rapaz, né? Pois é, o homem quer ser pobre e doente, não é? Então ótimo, alguém passa o meu Pix para ele, para a gente zerar essa conta, vamos ajudar, né? O ponto é que se a gente busca felicidade ou qualquer outra coisa que não possa ser extraído desse relacionamento, nós vamos secar esse relacionamento. Então vamos lá, onde que mora o problema? Muito simples. Quando sonhamos os sonhos românticos do mundo, não estamos almejando altos ideais. Nós estamos sendo educados a nos satisfazer com pouco. Então, quando você diz assim: o casamento deve te trazer felicidade, como o meu casamento me traz felicidade, está cheio de influencer, youtuber, teólogo de internet falando quão satisfatórios são os seus casamentos, e você almeja isso, você acha que está almejando um alto ideal, e Deus se ri da nossa mediocridade, porque o casamento tem um fim muito maior.
Então, comecemos do princípio. O relacionamento primário a ser desfrutado por Adão e Eva era o seu relacionamento com Deus. Mas a gente esquece que o melhor relacionamento é sempre vivido a, no mínimo, 3. A conta nunca fecha, tá? Porque só um deles já é 3 em si mesmo. Então eu digo que, quando eu vou fazer um casamento, que o casamento começa com 5 personagens. Nunca com menos. Aí todo mundo olha assim, como é que é? Um casal? Não. É porque se o casamento começar apenas com Adão e Eva, nós já temos um problema. Adão e Eva só ficam sozinhos depois que saem do Éden. Depois, se você incluir Deus na matemática, só eles são 3, então já dá 5. Ou seja, casar-se é encher a casa de relacionamentos. É claro que você só vai ver uma pessoa, o seu cônjuge, mas o relacionamento primário é com Deus. Então vamos entender o que está acontecendo em Gênesis 2:18. Você está diante de um relacionamento nascendo ali, e relacionamentos são tel-referentes. Isso significa que o ponto de fuga dos relacionamentos, eu não sei quantos de vocês entendem de desenho, mas assim como um desenho que aparenta ser tridimensional e o ponto de fuga está fora do desenho, o ponto de fuga da realidade é o próprio Deus. Ou seja, um desenho aqui só faz sentido se Deus for a referência lá. Deu para entender? E Deus não pode estar aqui. Então a felicidade que você busca em Eva não está em Eva, está em Deus. E Eva é apenas, digamos, os desdobramentos disso. Ela pode ser o canal, o veículo, a representação, mas nunca a fonte. Relacionamentos têm referência em Deus. Quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, Deus não está usando Adão como referência. Deus está usando ele como referência. Eu sou trino, ele está só. Como ele vai me espelhar para uma criação se só tem um dele e nós criamos? Façamos, pois, o homem a nossa imagem. Não. A referência do relacionamento que Deus cria para Adão não estava em Adão, mas fora da criação, como deve ser um desenho. Então, desenho, lembra? Nós somos a... O pessoal às vezes fala assim, de onde você tirou essa ideia da Bíblia? A Bíblia fala que a gente é a imagem. A gente é um desenho, cuja referência está em Deus. É como se a gente pegasse, não é assim que faz, né? Pega e usa como referência e faz o desenho da realidade. Nós somos a imagem de Deus. E ele é a referência do desenho que a gente fez. E os nossos relacionamentos? Bom, olha só que interessante conclusão tel-referente. Você foi criado para relacionamentos. Afinal, não era bom, nem quando não existia Eva, que o homem fosse só. Então, não é Eva que foi criada para relacionamentos. Todos os seres humanos o foram, mas relacionamentos não foram criados para você. Vamos de novo. Você foi criado para relacionamentos. Então, se você é o náufrago de Tom Hanks, você vai querer um Wilson, mesmo quando ele não existe. É nosso. Não dá para ficar sozinho numa ilha. Você precisará de relacionamentos, nem que você tenha que se relacionar com uma bola de vôlei. Mas essa bola de vôlei não pode ser uma bola, ela precisa ser alguém, porque nós ansiamos por relacionamentos. Então, Wilson não é apenas uma bola engraçada, ela é o refúgio da alma. Ela é alguém com quem ele até se desentende em um determinado momento. Claro, fruto da sua loucura. Mas olha só.
Ser criado para relacionamento não significa que o relacionamento foi criado para você. Relacionamentos foram criados para Deus. Então, você lembra o título da palestra? A perspectiva bíblica do relacionamento. Eu estou convidando vocês essa noite para você corrigir sua perspectiva sobre relacionamentos. Ou seja, se você tem relacionamentos e eles não foram criados para você, a pergunta é para que ou para quem foram criados os relacionamentos? E a resposta é: relacionamentos foram criados para a glória de Deus. Ou seja, para pensar na sua vida. Qualquer relacionamento serve ao propósito de manifestar a glória de Deus. E eu não estou falando aqui do seu casamento, porque ninguém aqui nasceu em pé de gente, ninguém nasceu num pé de goiaba, nenhum de vocês nasceu assim, sua mãe comprou a melancia, quando foi abrir você estava lá dentro. Não foi assim. Não foi uma cegonha que estava te trazendo, pendurada no bico. Não foi de um ovo que você nasceu e nem por combustão espontânea. Ou seja, se você existe, existem relacionamentos ao seu redor. Pai, mãe, amigos, pessoas, colegas de trabalho, vendedores, compradores, clientes, filhos, cônjuges. Sabe qual que é o problema? Se você mora no planeta Terra, que está cheio de gente, você terá relacionamentos. Todos eles foram criados para a glória de Deus. Então, quando você quer retirar dos seus clientes a sua felicidade, satisfazer a sua sede de vencer uma argumentação, sou um vendedor, e ao vender isso me realiza, sabe quando você vai ficar satisfeito? Nunca. Nunca. Ter um cônjuge, eu quero amar e ser amado, sabe quando você vai ficar satisfeito? Nunca. Mas pastor, eu gosto tanto do meu casamento, louvado seja Deus. Se você tiver casado há 15 minutos, é provável que você ainda não tenha tido nenhum problema. Não quer dizer que até você se casar não tenham tido muitos problemas. Estranho seria se você dissesse que não teve nenhum problema. Nenhum problema. Eu me gabava de que a nossa primeira briga de casado foi acontecer depois de não sei quantos meses. Hoje eu já nem lembro mais. Aí tu é mesmo? Levou 3, 4 meses pra gente brigar. Falei, foi a primeira briga de casado. E teve as anteriores. Qual é o fim principal do relacionamento? A glória de Deus e não a sua felicidade. Mudou? Todos nós estamos à procura, entretanto, de estratégias e técnicas que nos livrem da dor que relacionamentos nos causam e do penoso esforço que bons relacionamentos exigem. Bom, vocês não estão anotando, mas se tivessem, eu diria que vocês deveriam gravar uma máxima que o reverendo Vadislau, meu mestre e mentor, gosta muito de repetir, e eu repito por aí também. Pessoas doem. Pessoas doem. Se você preferir um João Alexandre da vida, o músico popular brasileiro, ele dizia que se tudo é um mar de rosas, lembre-se que rosas têm espinhos. Olha só. Preste atenção. Existe bom relacionamento? Existe. Existe relacionamento perfeito? Não, por causa do pecado, e esse é um assunto que eu vou tratar na sequência. Não, nós não levamos o pecado em consideração e isso é um erro. Agora, olha só. Para que relacionamentos sejam bons, isto exigirá de você trabalho. Mas a gente não gosta disso. Eu estava falando com os meus jovens sobre fé e trabalho, e a minha dúvida com eles é: em que lugar do mundo, em que profissão ou nível profissional você não vai encontrar alguém que acha que deveria receber mais pelo trabalho que faz? Não existe. Nós somos insatisfeitos por natureza. Não tem ninguém, não existe um ser humano que eu conheça
De novo, é uma igreja sui generis. Perguntei se alguém gostaria de ser pobre e doente, uma pessoa levantou a mão. Vai que um de vocês seja esta pessoa sui generis que eu pergunte, se o seu patrão viesse dizer assim, quero te dar um aumento, você responderia, obrigado, mas não. Eu acho que eu já recebo muito pelo que eu faço. Levante sua mão se você é essa pessoa. Todo mundo normal, graças a Deus. Eu acho que se acontecesse por um milagre, que o seu patrão, chefe ou coisa do gênero, até mesmo um cliente dissesse assim, eu gostaria de pagar mais pelo seu produto, ou eu gostaria de te dar um aumento, que você gentilmente sorriria e diria, eu agradeço, mas lá no fundo você diria, até que enfim. Finalmente ele percebeu. A gente sempre acha isso. Por quê? Porque isso não é diferente na área dos relacionamentos. Nós queremos mais com menos esforço. Irmãos, eu não sei como anda Santa Catarina ou Blumenau. Mas em São Paulo, orem por nós. Porque em São Paulo, nós estamos perdidos. As opções, pelo menos na minha cidade, para prefeito são Nabucodonosor, Faraó. Tá difícil. O melhorzinho lá é um rei de Israel chamado Acabe. Esse é o nosso melhorzinho. Entendeu? Agora veja, por que ele está fazendo tanto sucesso? Porque ele era um gigante da internet que vendia cursos dizendo assim, ganha o dobro fazendo a metade. Quem é que não gostaria de, na metade do tempo, fazer o dobro de ganhos? Põe o seu dinheiro para trabalhar para você. Olha, eu não consigo imaginar como seria isso. Não é? Porque o meu dinheiro, ele não trabalha para mim. O único trabalho que ele faz é fugir. Né? Até porque eu não tenho dinheiro. Como eu brinco em casa, eu sou apenas o mediador. Né? Eu pego o dinheiro daqui e passo para lá. Eles não ficam comigo. Entendeu? Por quê? Eu estou reclamando disso aqui. Mudou aí? 12 segredos para um casamento feliz. Só 12? Quero. Não, 12, se dá para decorar os 10 mandamentos, 12 segredos não é grande coisa, vai? Dá, não dá? 12 é bom. Fosse as leis de Israel, que são 600 e poucas, 12, estamos no lucro. Mas não é só isso não, a coisa vai ficando desesperadora. 36 dicas para um relacionamento feliz, e vai crescendo o negócio, 10 maneiras para... a ciência apoia, não sei o que e tal, né? Eu não sei em quantas já estão aí, né? É que eu não sei qual que é a velocidade. Tá nos 10? Segredos do relacionamento aí, não? Verde? Esse? Ei, miséria. Tem gente que gosta desse camarada aí, viu? Cadê? Não, volta aqui. Eu preciso saber o que vocês estão vendo. Olha aqui. Como ter um relacionamento saudável? Melhore seus relacionamentos. 100 segredos. Não eram 12? 100 segredos para um relacionamento feliz, saudável, maravilhoso, esplêndido, tudo de bom. Glória a Deus. Aleluia. Tudo mentira. Sabe por quê? Não existem segredos que garantam um relacionamento livre de problemas. Estão aí? Ótimo. Não, vou repetir. Não existem. Peraí, o senhor não veio contar para nós o segredo? Não, é outro livro esse, o segredo. Tá? Ele não é do Senhor. Tá bom? Não é de Deus. Não existem segredos que garantam um relacionamento livre de problemas, mas é o que eles prometem. E a razão pela qual eles vendem não é porque dá certo. É porque eles mantêm você na promessa. Você comprou o 12 segredos, não deu certo. Talvez sejam 100, não deu certo. Talvez sejam 3, não deu certo. Talvez sejam 5, não deu certo. O problema é que você quer isso. Você quer alguém que te garanta o segredo da felicidade. O segredo de você não ter problemas. É claro que tem o povo que desistiu, né? Mulheres são de Marte, homens são de Júpiter, e vamos que vamos, desista. Né?
Então, ou nós vivemos no desespero dos que não têm esperança, ou a gente sonha com uma utopia que não existe. E o problema é que isso existe dentro da igreja. Nós estamos querendo que as coisas sejam assim dentro da igreja. Acreditem, quem é da área de aconselhamento, como eu, e é chamado para resolver problemas, irmãos, não é brincadeira. Quantas vezes aparece no meu gabinete mulheres dizendo assim: pastor, resolve meu marido. Olha, eu não sei como de novo aqui em Santa Catarina, mas nas quebradas de São Paulo, quando alguém fala assim, resolve essa pessoa para mim, ela está pedindo para o camarada do PCC dar um sumiço e fazer parecer um acidente. Resolve fulano? Nem podia, brincadeira, não sei nada do PCC, me perdoe. Né? É que lá a coisa está meio complicada. Então reparem, irmãos, brincadeira inclusa, certa feita um pai me procurou e eu perguntei para ele, qual é o seu problema? E a resposta dele foi, meu problema são meus filhos. E eu falei assim, se eu fizer parecer um acidente, o senhor topa? Aí ele, o quê, pastor? Eu falei, você veio aqui para eu resolver seus problemas. Eu vou sumir com seus filhos. Tudo bem? Ele falou, não é bem isso que eu quis dizer. Eu falei, mas foi exatamente isso que o senhor disse. Seu problema são seus filhos. Se seus filhos sumirem, sumiram seus problemas. Nós queremos que a coisa seja assim, mas se essas coisas fossem, faltou um M aí, tudo o que precisássemos, então a vida, morte e ressurreição de Jesus teria sido desnecessária. Olha, tudo que está faltando para você é um método. Sabe por que você não enriquece? Você acorda tarde, tem que acordar às 4h59 da manhã, tomar um banho frio, beber um café batido com manteiga e trabalhar enquanto os outros dormem. Pois é, mas aí você fica com sono lá para as 10 horas da manhã, começa... Não faz muito sentido. É só isso que precisa? Não, você precisa desbloquear o seu mindset. É mesmo, né? É só isso. Olha, para ter um casamento feliz, você precisa de comunicação. Poxa, mas a gente usa a comunicação para xingar um ao outro. Não está funcionando. Qual é o segredo? Esse é o problema. Se existisse um segredo e nós descobríssemos qual é, você não precisaria estar aqui dentro de uma igreja, porque a morte, vida, obra, ressurreição, ascensão de Cristo seria desnecessário. Ou seja, você não precisa de um redentor, você precisa de uma metodologia. Você precisa de uma dica, você não precisa de salvação, você precisa de acordar cedo e arrumar sua cama. Não é isso que diz o Jordan Peterson? Olha só, então talvez a coisa seja um pouquinho pior do que você estava imaginando. Habilidades e técnicas nos atraem porque elas nos fazem acreditar que os problemas relacionais podem ser resolvidos com ajustes de comportamento, sem mudanças nas inclinações do coração. Veja bem, não é que o seu marido precise desenvolver a habilidade de comunicar-se como a Bíblia manda, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não, é que ele não é um ser verbal. A linguagem do amor dele é dar presentes. Por isso que depois que ele apronta, ele chega com um ramalhete de flores e uma caixa de bombom. E além do problema não ficar resolvido, aumenta a celulite. Ou a gordura localizada, como a minha esposa gosta de falar. No meu caso, eu sei que se eu comer o pudim, ele fica aqui e nunca mais vai embora. Ele fica pendurado aqui do lado e nunca mais vai embora. Brincadeira inclusa,
Eu sei que alguns irmãos identificaram que eu falei mal do livro do Gary Chapman, 5 Linguagens do Amor. E se você entendeu isso, parabéns. Foi exatamente isso que eu disse. Ou seja, se você só precisa aprender técnicas, habilidades e outras coisas, você não precisa da transformação do coração que Jesus disse ser necessária. Veja bem, Nicodemos foi procurar Jesus no meio da noite, porque Jesus não disse, pouca coisa te falta, o que é? Acordar mais cedo. Cadê Jesus coach que não falou isso? Ele falou assim, olha só, falta só uma coisinha. Qual é? Nascer de novo. Só precisa nascer de novo. Aí não, veja bem. Gente, olha só, eu acho que o nosso futuro prefeito em São Paulo, lamentavelmente eu acho que ele vai ganhar, não que qualquer outra alternativa seja melhor, mas de qualquer forma, olha só, o jovem rico chega para Jesus e fala, bom mestre, Jesus já começa falando assim, pressuposto errado, bom só é Deus, está me chamando de Deus? Bom mestre, você está me chamando, deixa eu ver se eu entendi, você está me chamando de Deus? O menino devia ter dito sim, mas ele, não, veja bem, aí mudou de assunto. Falou assim, olha, eu tenho feito tudo que Moisés disse, são 610, mas tá bom, vou pegar só os 10 principais. Você tem feito tudo? Sim. Aí ele descreve toda a primeira tábua. E olha, maravilha. E olha, agora, o que eu faço para herdar a vida eterna? Falou, se eu for na aparência, se eu for na onde você é forte, você vai achar que você está conseguindo. Deixa eu pegar seu ponto fraco. Ao invés de você ser um governador deste mundo tenebroso, alguém que usa sua riqueza para desfrutar e mostrar para os outros o caminho da riqueza, vamos fazer o seguinte, vamos usar o caminho do menino lá que queria ser pobre e doente, doa tudo e me segue. E a Bíblia diz que ele foi embora e perdeu a vida eterna. A razão pela qual você não tem um relacionamento perfeito não é porque você não sabe algum segredo, é porque você e a pessoa que se relaciona com você possuem um pecado congênito, estrutural. A razão pela qual não existe relacionamento perfeito é o pecado. Relacionamentos fora do Éden, relacionamentos após o pecado, são difíceis por natureza. Não quer ter problemas? Não se relacione. Não se relacione e você terá problemas. É inescapável. Você vai querer se relacionar. E quando você se relacionar, você vai descobrir problemas. Veja bem. Se você quiser desfrutar, troquei um R pelo S, certo? Se você quiser, corrija aí na sua cabeça, desfrutar de algum progresso ou de alguma bênção em seus relacionamentos, você precisa reconhecer seu pecado com humildade e dedicar-se ao esforço que eles exigem. Veja, nós fazemos o oposto do que a Bíblia ensina. Nós, ao invés de buscarmos em Cristo a nossa redenção, nós buscamos nas coisas, no contexto, na nossa história, na nossa experiência. Muito simples. Não, eu não estou errado de deixar a toalha molhada em cima da cama porque minha esposa não se desagrada disso. Mas é porque na hora eu esqueci, você me chamou e eu deixei a toalha aqui. Ou seja, há um fato, um contexto que me redime. Veja, desculpa se eu te ofendi, mas é porque eu tive um pai muito rígido, e aí de vez em quando eu falo palavras duras, ou seja, a culpa não é minha, a culpa é dele. Eu tenho um Redentor que carregou minhas culpas. Só que o nome dele não é Jesus. Percebe? Por que você está tão irritada, mulher? Os meus filhos falaram o dia inteiro, eu não aguento mais. Mamãe. Ou seja, eu distribuí meu pecado para uns 4, 5 filhos aqui. Se quiser, você vai matando um por um, para ver se eles redimem o meu pecado. Seria tão mais fácil se a gente dissesse, você tem razão, eu estou irritada, te tratei mal, me perdoe. Só que isso exigiria morte.
E a gente esquece que alguém já morreu por causa disso. Mas ao invés da gente matar o nosso orgulho, a gente mata o Redentor. É isso que eu estou dizendo. Você quer desfrutar de algum progresso no seu relacionamento? Recorra a Cristo. Só que recorrer a Cristo significa matar você. Você tem que morrer o seu velho eu para viver a nova criatura. Isso é tão difícil. A gente não quer. Só que a gente esquece que relacionamento está aí para isso. Por que será que Deus fez com que o seu caminho cruzasse com o dela? Porque Deus queria que vocês experimentassem um relacionamento redentivo. Relacionamentos cumprem uma função redentiva. Não entendi. A saúde e a maturidade de um relacionamento não se reflete na ausência de problemas. Vou fingir que ninguém tem Instagram aqui e que não fica curtindo e seguindo famílias perfeitas. Eu tive que mandar minha esposa parar de seguir algumas pessoas. Ela me apresentou uma vez uma família, eu perdi a conta de quanto filho. Era uma família fora do Brasil, não sei de onde eles eram, finlandesa, sei lá de onde. E eles eram perfeitos. Menina, cada vídeo que eles lançavam, ela falava, bom dia. Aí ia levantando um por vez, assim, pim, 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 pim. E tem um monte de filhos, ele tem uns 7 filhos lá. Aí eles saem, a casa toda branca, irmãos. Olha só, quem tem filho, não tem casa branca. Não existe isso. Entendeu? A gente se mudou para um apartamento que a gente está há pouco tempo lá, está 1 ano e meio. E as paredes eram brancas, não por opção nossa. E elas ficaram brancas por quê? Uns 15 dias, até minha filha na época, 1 ano e pouquinho, 2, descobri o que um lápis e uma parede podem fazer juntos. Hoje, o que tem lá não é uma parede branca, é uma mancha. Porque também não tem dinheiro para pintar. Uma hora vai ter que pintar, mas não agora. Não adianta pintar, meu querido. Você acha que a parede é meu problema? Tem que ver meu sofá, que já foi branco. Hoje ele está, digamos assim, adaptado, né? Com muitas cores diferentes. E por aí vai. Ou seja, ausência de problemas. Mas a gente gosta, não gosta? A gente gosta de abrir a nossa rede social e ver uma pessoa já de manhã maquiada, linda, maravilhosa. Gente, nem é a cor do olho dela, mas naquele dia tá verde. E aí ela diz assim, acordei, tomei café e dei um beijo no meu marido, diz, bom dia, vá guerreiro, lutar para conquistar o nosso. E aí eu dei café para as minhas crianças, diga oi crianças, oi, que lindas, não? E aí você fala, gente, essa pessoa não tem problemas. Não, ela não tem problemas, você que tem. E se você quiser saber como ter uma família dessa, arrasta para cima. É simples, não é? Como é difícil viver como um cristão. As minhas filhas sabem que eu e minha esposa somos pecadores. Elas já viram algumas coisas das quais eu me envergonho. E nós temos uma regra em casa. Se o pecado é público, a restauração dos laços também tem que ser. E é horrível, porque eu prefiro brigar publicamente, mas voltar e fazer... Eu prefiro aparecer magicamente saindo do quarto de mão dada e dizer assim, estamos bem, viu? Mas sentar com as meninas e dizer assim, papai errou, mamãe errou, o que nós fizemos foi errado, vocês viram a gente discutir, que difícil. Olha, isso quebra o meu orgulho ao meio, e não tem nada que eu valorize mais do que o meu orgulho. E você? Não é a ausência de problemas que caracterizam um relacionamento saudável, mas a forma como lidamos com os conflitos inevitáveis. Então a pergunta, por mais que pareça um coach fazendo, né? Pergunte como, mas essa é a resposta correta. Você precisa se perguntar como você lida com os problemas e não se eles existem ou não. E falando sobre conflitos serem inevitáveis, aquilo que você está procurando evitar é exatamente aquilo que Deus escolheu como instrumento para te deixar semelhante a Ele. Irmão, sua família é perfeita. O senhor está falando isso porque o senhor não conhece minha família, né, o pastor de São Paulo? Olha só, sua família é perfeita. Já reparou que você casou
com a pessoa que comete o pecado que mais te irrita no planeta? Você acha que isso é coincidência? Não, Deus falou assim. Olha aqui, ó. Vai ser ele. Mas Deus, eu detesto um monte de coisa, mas essa eu abomino. Exato. Você acha maravilhosa aquela pessoa, e quando você se casa, você descobre que ela aperta a pasta no meio. Tem um jeito certo. Deus fez as coisas certas. Deus fez a pasta para você apertar de baixo para cima, fiquem sabendo. Já conserta lá em casa, diz, o pastor mandou, resolve. Mas não. Você vai casar com uma pessoa que nem olha para a pasta. Ela faz assim, ó. E se sair, bênção. Se não sair, ela aperta mais forte. E deixa a bichinha toda contorcida lá. Entendeu? Você fala, o que aconteceu com você, pasta? Aí eu vou lá, fecho, arrumo, deixo a pasta bonitinha, só para você dar aquele toque. E já sair a pasta. Já deixo a pasta assim, fazendo bico, ó. Mas não! A pessoa tá aqui, ó. Saiu. Largou. É deixado como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como diz Isaías. E isso é uma ilustração porque às vezes eu ouço da minha esposa isso. Olha, isso que você faz me irrita de uma forma. E o ponto é, aquilo que você está tentando evitar, problema, é aquilo que Deus vai usar para estimular em você aqueles aspectos da santidade que você não gostaria. Então, anote aí no seu coração. Família é o ambiente perfeito para exercitar as virtudes cristãs que você não gostaria de ter que exercitar. Problemas são um ambiente perfeito para você demonstrar que você é realmente crente. Aí você começa a ver relacionamentos, inclusive na igreja, de maneira diferente. Olha, se você pudesse escolher sua família, você não escolheria quem está lá. E se você pudesse escolher quem vem para a igreja, você também não escolheria quem Deus põe lá. Ou seja, Deus está colocando você em contato com certas pessoas porque você precisa. Porque você não tem algumas virtudes cristãs que precisam ser exercitadas. Queremos que Deus simplesmente transforme o relacionamento, mas você esquece que Deus não se contenta antes que os relacionamentos transformem você. Deus vai usar o relacionamento para moer você, para transformar você em uma nova criatura. Não é redentora, não é redentor nenhum relacionamento e nenhuma pessoa. Ninguém está dizendo que existe esperança fora de Cristo. Mas o que eu estou dizendo é que em Cristo há esperança para qualquer relacionamento. Ou seja, relacionamentos não redimem, mas são redentivos. São meios através dos quais o Redentor age para a transformação do nosso coração. Isso significa que a esperança do Evangelho nos convida a assumir uma atitude de descontentamento santo em todos os nossos relacionamentos. E isso faz com que o seu relacionamento melhore de acordo com o tempo. Mas nós já compramos a hipocrisia da nossa era, dizendo que todo relacionamento começa bom e vai degenerando, até ficar péssimo, até acabar. O cristianismo prega outra coisa. Todo relacionamento, essa é a boa notícia. Está gostando do seu casamento? Para com isso, medíocre. Você está feliz com o seu casamento? Pare com isso, seu medíocre. Todo casamento, eu acho ótimo isso, estou vendo alguns casais assim já, ai, como eu te amo. Você parou para pensar que você não está provando o melhor do seu casamento? E quanto mais tempo passar, melhor ele vai ficar? Você fala, mas eu não consigo imaginar nada melhor. Eu sei, mas Deus consegue. Eu também não imaginava que meu casamento pudesse melhorar. Então, quando hoje, depois de 21 anos, eu olho e falo, eu acho que eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida, eu disse isso quando eu tinha 15. E eu achava que eu estava finalmente chegando lá com 10. Então, hoje, com 21, eu olho e falo, uau, como será daqui a 4, 5, 6 anos?
Será que com 30 anos de casado, uau, eu olho para isso com esperança, com alegria. Se hoje está bom, amanhã vai estar melhor. Eu sei, parece difícil para acreditar, mas, bom, depois eu falo do mais. Por hora, a gente vai parar por aqui. Que Deus abençoe e que você mude a sua perspectiva sobre relacionamentos nesta noite. Amém.